Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula de linguística, hoje falando sobre a sociolinguística. Ok? Vocês já tiveram um pequeno contato com essa corrente da linguística quando vocês leram o Preconceito Linguístico do Marcos Banho, em que ele vai falar sobre a questão da variação linguística. Então, a sociolinguística variacionista ela vai surgir ali na década de 1950 nos Estados Unidos, se desenvolvendo como uma corrente linguística a partir de 1960, principalmente com os trabalhos de Labov, que vai ver a sociolinguística como uma ciência, ele vê a linguística como uma ciência da sociedade, uma ciência social. E a linguística com uma ênfase na atenção às variáveis de natureza extralinguística, o que está fora da língua, né? Ao contrário do estruturalismo e do gerativismo, que vão isolar a língua. Então, para os sociolinguistas, não importa a língua apenas em si, mas o uso social dessa língua e das relações estabelecidas do que ela recebe de fora, como o social, como o que está fora da língua, interfere na língua. Né? Vamos avançar e a gente vai explicando um pouquinho melhor. Então, nós vamos ver que a sociolinguística é uma área que vai estudar a língua em seu uso real. Então, o que me interessa na sociolinguística é como essa língua está sendo usada nas relações sociais que permeiam o falante desta língua. Então, não me interessa isolá-la, não me interessa retirar uma palavra e analisar as variações possíveis, analisar os aspectos dessa língua, os aspectos dessa língua isolado. O que me interessa é analisar os aspectos dessa língua em seu uso. Não é? Então, a sociolinguística é uma área que estuda a língua e seu uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística. A língua é uma instituição social. Isso significa que ela não pode ser, então, estudada como uma estrutura autônoma, separada, desvinculada do contexto em que ela é produzida, em que ela é utilizada. Tá? E os sociolinguistas vão dizer ainda que as variações e as mudanças são inerentes a línguas, que não vai, num país como o nosso, por exemplo, não é possível que se use uma mesma língua. Não é que determinadas regiões vão apresentar variações diferentes, faixas etárias vão apresentar variações diferentes, e o uso da língua, o uso dessas variações podem se interferir de tal forma que ela deixe de ser uma variação e passe a ser uma mudança, que uma palavra com determinado significado, de acordo com o seu uso, com a estabilização desse uso, com a cristalização desse uso, ela venha se tornar uma mudança na língua. Observe aí as situações a seguir e eu vou diminuir a câmera aqui para a gente conseguir ler o que vai aparecer embaixo. Nós falamos que esse comportamento é inaceitável. Primeiro balãozinho. No segundo balãozinho está lá. A gente não fala a mesma língua. Vamos analisar o verbo falar aí. No primeiro balãozinho, nós temos nós falamos. Então, nós temos o pronome pessoal nós, primeira pessoa do plural, e a conjugação do verbo falar também aí em primeira pessoa do plural. Nós falamos. No outro balãozinho, nós temos a gente não fala. Que está conjugado aí, verbo falar, na terceira pessoa do singular. Só que o agente se refere a nós, a um grupo que deveria ser representado aí pela primeira pessoa do plural. Então, o que os linguistas vão fazer? Eles vão analisar essas situações, que são situações de uso da língua, e a partir daí vão tentar responder algumas perguntas para entender o que acontece. Então, em que contexto social o mesmo falante se utiliza de cada uma das duas variantes? Eu posso, como professor, em sala de aula, me dirigir aos alunos desta forma. Nós falamos que esse comportamento é inaceitável, porque eu estou numa situação mais formal, num contexto mais formal. Mas eu posso, com o meu filho, que é criança, falar, a gente não fala a mesma língua, porque ele
ainda não entende, de repente, o nós falamos. Enfim, qual é o contexto? É uma situação mais formal ou é uma situação mais informal? E aí a gente vai ver que não é que a gente não fala, é um erro da língua. Nós vamos entender que a partir do momento que eu consigo me comunicar, que eu consigo expressar a minha situação, a minha opinião, enfim, nós estamos usando uma variação da língua e não um erro, né? E aí a gente vai ter a sociolinguística brigando muito com os gramáticos, né? Com os que defendem a língua tradicional, uma língua normativa, né? Que defendem a gramática normativa, porque eles vão dizer que a gente não fala, está errado, porque nós temos uma forma correta, que é o nós falamos. Mas os sociolinguistas vão falar que a gente não fala é adequado a uma determinada situação, enquanto nós falamos é adequado a outra situação. E que nós, conhecedores da língua, tendo o domínio da nossa língua, sabemos nos adequar. Então, nós pegamos essas duas situações e vamos verificar em que situação, em que contexto social cada uma aconteceu. Será que é um contexto específico para cada uma? Então, eu só posso usar nós falamos em situações formais e a gente não fala em situações informais? Ou pode ocorrer ao contrário? Então, será que eu não posso falar para o meu filho, nós não falamos a mesma língua? Está errado isso? Então, os linguistas também, os sociolinguistas vão verificar essa possibilidade. Há diferença nos usos dessas formas se compararem crianças, jovens e adultos? Então, quem é que diz nós falamos e quem diz a gente não fala? É possível fazer uma separação por faixa etária? Como é que uma criança usa a língua, como é que o jovem usa a língua, como é que o adulto usa a língua? Então, nós podemos ter uma variação infantil, juvenil e adulta da língua? Então, é uma hipótese. Há diferenças ao se compararem pessoas cultas com analfabetas? Então, será que uma pessoa culta, que concluiu o ensino superior, por exemplo, sempre vai dizer nós falamos e nunca a gente fala? Será que uma pessoa analfabeta nunca vai falar nós falamos, sempre vai falar a gente fala? Então, será que essa variação está relacionada com uma questão cultural de educação formal? E quanto a pessoas de nível socioeconômico distinto? Então, nós falamos é a fala de uma classe dominante e a gente não fala, é a fala da classe dominada? Há essa diferença ou não? É possível saber se a forma mais coloquial, o a gente não fala, está substituindo a forma canônica, o nós falamos? Porque aí nós passamos da variação para a mudança. Enfim, o que o sociolinguista vai fazer é pegar essa fala em seu uso, e para isso eles vão gravar situações de conversa, de diálogos, de uso da fala, e vão tentar responder essas questões para definir se aquilo é uma variação e quais são as características dessa variação, ou se está por vir uma mudança dentro da língua. Portanto, se o sociolinguista vai estudar essa variação da língua, é necessário descobrir os contextos que favorecem essa variação. Então, nós vamos gravar e vamos estudar o uso da língua na fala de um mesmo grupo de falantes. Então, eu vou pegar jovens de 15 a 18 anos e vou analisar a fala desse jovem e identificar quais são as variações que estão presentes ali. E vou fazer isso também com grupos distintos. Vou comparar, então, a fala desses grupos de 18 anos com outros de 40 anos, com outros grupos de 40 anos, verificar se a faixa etária interfere na variação linguística. Ou eu posso, inclusive, pegar uma fala de grupos de homens de 18 anos, então rapazes de 18 anos, da periferia, sem o ensino médio completo. E aí eu tenho um grupo de falantes, todos são homens, todos têm 18 anos e todos não concluíram o ensino médio. E vou relacionar com um grupo de homens com 18 anos com nível universitário, que já estão na universidade. E eu vou verificar se essa questão da formação vai interferir ou não.
Tá? Então, a partir da frequência que uma determinada variação ocorre, é que se define se há uma mudança linguística ocorrendo ou não. Então, eu vou verificar se aquela variação ocorre num determinado grupo ou se ela já é geral, já está generalizada e então ela não é mais uma variação, ela é uma mudança. Então, o que a gente tem que lembrar daqui, concluir daqui, é que nós vamos sempre analisar grupos de falantes e relacionar as variações desse grupo com de outros grupos também, para determinar se há uma variação ou se há uma mudança. Os estudos dos processos de variação e mudança permitem estabelecer 3 tipos básicos de variação. Então, nós podemos ter uma variação linguística regional, associada a distâncias espaciais. Então, pessoas de cidades diferentes têm falas diferentes. E aí nós temos a questão do som do R, por exemplo, que nós falamos porta em São Paulo, porta no Rio de Janeiro e porta no interior de São Paulo ou no sul do país. Então, esse som do R é uma variação que está relacionado a uma região, é uma variação que está relacionada a uma questão socioeconômica ou é uma variação relacionada ao meio de comunicação, né? Ao registro que está sendo usado. Se eu pegar essa questão do R, nós vamos ver que as pessoas do interior de São Paulo, independente da sua variação, da sua diferença de grupo socioeconômico, vão falar porta com esse R retroflexo, que é esse R puxado, estendido. Que na hora de escrever não escreve 2 R's no lugar, né? O registro é o mesmo, então a variação é apenas regional. Mas nós podemos ter uma variação social também. Pessoas de níveis socioeconômicos diferentes falando de formas diferentes, não é? E de registro. Então, eu posso ter variações na hora de escrever. Então, eu posso ter no e-mail, eu escrevo de um jeito, numa carta eu escrevo do outro. Nós temos aí o WhatsApp. O WhatsApp mostra uma variação de registro. Será que eu escrevo um ofício da mesma forma que eu escrevo no WhatsApp? Quais são as mudanças? Então, o que interessa para a sociolinguística é analisar essas mudanças, né, essas variações, essas diferenças, e identificar por que elas ocorrem. E eu coloco aí como exemplo dessa variação o pronome tu. Então, nós podemos ter o tu na questão regional. No Rio de Janeiro fala-se tu, mas não se conjuga o verbo na segunda pessoa. Então, não é tu foste, tu vieste, tu fizeste. É tu foi, tu fez, né? Tu vai. Então, usa-se o tu no lugar do você, que nós usamos aqui em São Paulo, não é? No Nordeste também usa-se o tu. Em algumas cidades, algumas regiões do Sul, usa-se o tu. Mas há uma diferença aí já, há um desrespeito à gramática normativa na hora da conjugação do verbo. Há uma variação social. Diferentes classes sociais, de repente classes mais abastadas, socioeconomicamente mais abastadas, utilizam o tu corretamente. Tu foste, tu vieste, e nós, de uma classe socioeconômica inferior, usamos o você. Então vamos verificar se é isso. E de registro, será que na hora que eu escrevo tu, eu conjugo o verbo da mesma forma que eu falo? Então a gente consegue ver que o tu, ele atende aí essas variações, dá para exemplificar bem essas variações. Em síntese, a língua, então, é uma estrutura maleável. Então, vamos pensar assim, que para o sociolinguista, a língua ela é mutável, ela pode sofrer variações, não é? Então, a língua é essa estrutura maleável que apresenta variações, mas há elementos gramaticais, fonéticos, lexicais que são comuns às variedades de uma língua. O sociolinguista vai dizer, inclusive, quando a gente fala em questão de erro, que o próprio erro do uso da língua, ela tem uma estrutura definida, não é?
Se nós pegarmos o tu foste, que seria o correto, e nós usarmos o tu foi, tu vai, nós vamos ver que o tu se refere à segunda pessoa, mas o verbo está conjugado na terceira, porque vai entender que a partir da primeira palavra, a partir do tu, eu já consigo identificar a segunda. É a mesma coisa que nós temos aqui em São Paulo com a questão dos plurais. Eu quero 2 maçãs e 3 laranja. Eu já estou usando um número no plural, então eu não preciso colocar o substantivo no plural. Então eu tenho um numeral que indica um plural e o substantivo está no estado singular. Gramaticalmente, na gramática normativa, está errado. Mas o sociolinguista vai dizer que essa é uma variação, de repente, regional, que nós, em São Paulo, cometemos esse erro. Mas não é um erro, é uma variação da língua que nos caracteriza. Porque há um estabelecimento de uma regra, não é? Ao sociolinguista, cabe demonstrar que a variação é previsível, que é o caso aqui, as meninas foi, a gente vamos, tem alguns erros que acontecem, mas que são estudados e identificados uma estrutura, né? O porquê daquilo ocorrer. Então, ela é previsível e é determinada por fatores linguísticos ou extralinguísticos. Então, pode ser algo da própria língua interferindo ou algo de fora interferindo. Então, quando nós dizemos as meninas foram, eu tenho, né? As meninas foram tudo ao baile. Nós temos as e foram no plural. Eu já entendo que quando eu falo menina, não é só uma. A supressão do S do plural de meninas não faz diferença para o entendimento. E aí os sociolinguistas vão analisar essa fala, que é uma fala, é um uso da língua, e identificar por que ocorre essa variação. E aí vão perceber que nós paulistas, por exemplo, pluralizamos o artigo e o verbo, mas não o sujeito. É uma possibilidade, tá? E aí a gente tem que pensar na sociedade, nessa língua sendo utilizada dentro de uma sociedade. Então nós temos um indivíduo que tem conhecimentos de sua língua, mas ele está inserido em uma comunidade diversa, que também tem suas peculiaridades com a língua. Então ele vai adaptar, ele vai adequar, ele vai ser influenciado e ao mesmo tempo influenciar a sua comunidade na construção de uma linguagem que a representa. E aí nós podemos ter um grupo social de médicos que vão falar de uma determinada forma, um grupo social de mulheres donas de casa que vão falar de uma outra forma, um grupo social de adolescentes que falam de uma determinada forma. Então nós vamos ter a questão do gênero, a questão socioeconômica. Então nós vamos ter dentro da sociedade grupos que vão utilizar a língua de formas diversas de acordo com o grupo social no qual ele está inserido. E aí nós vamos ver que nós somos capazes, inclusive, de transitar entre esses grupos, de adaptar a nossa língua ao grupo no qual estamos inseridos naquele momento. A sociolinguística, ela parte aí do objeto de estudo para então construir um modelo teórico. Então ela não vai partir da gramática normativa para analisar o uso da fala. Ela vai partir da fala para daí desenvolver o seu modelo teórico, para daí desenvolver os seus estudos. Então o objeto de estudo da linguística, nós já falamos que é a língua. Para a sociolinguística, o que interessa é a língua falada em situações naturais, espontâneas. Então, o que o linguista faz, é o que eu disse agora há pouco, ele vai gravar essas situações, deixa eu voltar aqui, ele vai gravar essas situações de fala, situações espontâneas, em que o falante está mais preocupado em o que ele vai dizer do que como ele vai dizer. Porque quando eu tenho uma preocupação de como eu vou dizer algo, essa fala deixa de ser espontânea.
não é? Se eu estou pensando em como dar uma notícia, ela deixa de ser espontânea. Então, o que interessa para o sociolinguista é essa fala espontânea, né? Então, a sociolinguística trabalha com falante ouvinte real, então com uma pessoa que está fazendo o uso real da língua em uma situação real de comunicação, de linguagem, ok? A partir daí, os linguistas vão, né? No caso, os sociolinguistas vão estudar a língua. E a análise desses fenômenos, para a gente identificar se há uma mudança linguística ou não, leva em conta 5 grandes dimensões. Fatores universais, limitadores da mudança, que podem ser sociais ou linguísticos. Então, como a sociedade pode interferir nessa mudança, o uso da língua pode interferir, o uso da língua pela sociedade pode interferir nessa mudança, o encaixamento dessas mudanças no sistema linguístico e social da comunidade, então o quanto essa mudança já está agregada ao comportamento daquela sociedade, a avaliação das mudanças em termos dos possíveis efeitos sobre a estrutura linguística e sobre a eficiência da comunicativa, então se essa mudança está comprometendo ou não a minha estrutura, a minha linguística, a minha possibilidade de comunicação, a transição, então esse momento em que se inicia as mudanças até uma implementação total da mudança. Então nós vamos analisar esses 5 fatores, essas 5 dimensões para definir se há mesmo uma mudança ou não da língua. E aí a gente chega no nosso último slide, em que a gente vai falar aí que o resultado de todas essas análises podem definir 2 situações. A existência da estabilidade entre as variações, então não é uma mudança, existe de acordo com cada grupo social ou com cada região, existe uma variação diferente. Vocês viram isso no livro do Marcos do Banho, quando ele fala do Maranhão, quando ele fala de outras regiões ou de determinadas classes sociais e grupos sociais, como é que é essa questão da língua em cada um. E a competição entre as variantes com o aumento do uso de uma mesma variante. Então, por exemplo, a criança que fala de uma determinada forma e conforme ela vai para a escola e vai aumentando o seu padrão, vai aumentando o seu repertório, o seu padrão de fala muda. Então eu tinha uma variante que era aceita como correta, mas que assim que eu tenho contato com outras, eu passo a modificá-la e identificar um novo padrão da fala. Então o que nós temos que levar de tudo isso da sociolinguística é que essa é a vertente da linguística que mais se aproxima do uso da língua em si, né? Que vai analisar o uso dessa língua e que vai dizer que é impossível nós escrevermos e falarmos, por exemplo, da mesma forma, porque a escrita é uma situação mais formal que a língua falada, do que a oralidade, né? E tem que deixar claro que a sociolinguística ela não é contra, ela não vai dizer que o erro não existe. O erro existe, desde que esse erro fuja de um conceito de variação, tá bom? Então nós temos variantes, nós temos pessoas que falam de formas diferentes, que usam a língua de formas diferentes, de acordo com o grupo social em que está inserido, de acordo com as suas condições, com a sua condição socioeconômica, de acordo com a sua região, de acordo com o seu nível de escolaridade, e que essas variações devem ser respeitadas, porque ela é uma forma de manifestação da língua. Vocês vão receber no material algumas atividades que devem ser respondidas. Na próxima semana nós vamos tirar dúvidas. Então respondam as questões, leiam o material, assistam aos vídeos, ok? Do gerativismo, do estruturalismo e agora da sociolinguística, que são os 3 temas da nossa N2, que acontecerá no dia 23 de junho, ok? Até lá e bons estudos!